Olá pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre um assunto de corpos redondos, certo? Vamos ver o que é alguns exemplos de corpos redondos e falar sobre um deles, né? Saber a classificação de um corpo redondo e vamos dar ênfase ao cilindro aqui. Então, sobre corpos redondos, os sólidos geométricos, eles compreendem grandes grupos, assim como os corpos redondos, os poliedros e outros a partir deles, né? Então, são exemplos de corpos redondos: o cilindro, o cone e a esfera, o cone e o cilindro, certo? E aqui são 3 exemplos de corpos redondos. Nós vamos dar ênfase maior aqui ao cilindro. Aqui é o cilindro, certo? O cilindro. E vamos falar direitinho sobre o cilindro. O que é o cilindro, seus elementos, os elementos do cilindro e classificação do cilindro. Então, o que é um cilindro? O cilindro ele é uma figura geométrica espacial em formato circular, certo? Possui a base, duas bases congruentes entre si e o raio, né? O cilindro ele tem o diâmetro igual em todo o seu comprimento, possui o raio também iguais, esse raio. Então aqui é um exemplo de um cilindro, certo? Aí quais são os elementos do cilindro? O cilindro os elementos do cilindro é o raio, a base. Aqui o raio é daqui para cá. O raio compreende esse espaço aqui do centro do cilindro a essa extremidade aqui. E isso aqui todinho é a base. Então, os elementos do cilindro, o raio, a base, essa parte aqui que é a geratriz e a diretriz, e também esse eixo central aqui do cilindro, né? É o eixo central, que é a altura aqui, ó. Aí vamos falar sobre cada um deles aqui, os elementos do cilindro. O raio, como eu já falei, é essa parte aqui, do centro do cilindro a essa extremidade aqui, que são iguais. Aqui é a base. A geratriz é essa linha lateral que pega da base inferior à base superior, que é a geratriz, certo? Que é igual, geratriz é igual à altura. E a diretriz, que é a diretriz do cilindro. A diretriz é esse ponto de partida da geratriz, que parte da base à outra base. É chamada de geratriz, de diretriz, ou seja, diretriz é o ponto de partida da geratriz, que parte de uma base a outra base, chamada de geratriz, que é igual à altura, que é o eixo central aqui, ó. Então aí os elementos do cilindro, ok? Agora vamos falar sobre como o cilindro é classificado, a classificação do cilindro. Ele é classificado em cilindro reto e um cilindro oblíquo, certo? Cilindro reto, oblíquo. E o que é um cilindro reto? O cilindro reto é quando a sua geratriz, essa linha lateral, que parte da base inferior à base superior, ela é reta, né? Já está dizendo, cilindro reto, que é considerado quando ele é perpendicular à base, é chamado de cilindro reto.
nesse sentido aqui. E um cilindro oblíquo é quando essa linha lateral ela não é perpendicular à base. Ela fica um cilindro mais ou menos assim, ó, nesse sentido aqui. Essa geratriz ela não é perpendicular à base. Então é um cilindro oblíquo. Aqui o cilindro reto e aqui o cilindro oblíquo. E também podemos classificar o cilindro como um cilindro de equilátero e o cilindro de revolução. O que é um cilindro equilátero? Cilindro equilátero é quando a geratriz ela é igual à base, a dimensão da geratriz, o tamanho da geratriz é igual à base. Se a base for 6 centímetros, a geratriz também terá que ser 6 centímetros. Então, quando essa geratriz, que é essa linha lateral do cilindro, a dimensão dela foi igual à base, ele é um cilindro equilátero. E um cilindro de revolução? Cilindro de revolução é quando, por exemplo, quando o eixo central do cilindro, partindo figura retangular, ela dá um giro em torno do cilindro, um giro de 360 graus. Ou seja, ele vai dar esse giro aqui em torno do eixo central do cilindro, vai formar um cilindro de revolução que forma exatamente mais ou menos isso aqui, ó. É chamado de cilindro de revolução. Quando ele dá um giro em torno do eixo central, é chamado de cilindro de revolução, ok? Então aqui é a classificação do cilindro: reto, oblíquo, cilindro equilátero e o cilindro de revolução. Agora nós vamos dar um exemplo de como calcular o volume do cilindro, certo? Calcular aqui o volume do cilindro. Então, como eu falei para vocês no início, o cilindro ele tem essa dimensão aqui, que é chamada essa dimensão aqui, ó, ela é igual em todo o seu comprimento, certo? Que é o diâmetro. O diâmetro do cilindro é igual em todo o seu comprimento. E aqui temos um raio, né? O raio, lembrando que o raio ele é a metade do diâmetro. Se o diâmetro for 6, o raio será 3. Então, no exemplo aqui que nós vamos dar para calcular o volume do cilindro, é através da fórmula, que existe uma fórmula para calcular o volume do cilindro. Como é essa fórmula? Essa aqui. Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, uma questão aqui, ela é dada em um cilindro, determinado cilindro, ele tem uma altura de 10 centímetros. Que é exatamente essa daqui, ó, 10 centímetros. E na questão dá-se o diâmetro de 6,2 centímetros, certo? Então, a fórmula π vezes r ao quadrado vezes a altura, com esses dados aqui, nós vamos saber a quantidade, o volume que existe nesse cilindro, certo? Então, vamos lá. Volume é igual a π. Π, nós vamos continuar usando o π aqui, mas embaixo a gente coloca o valor dele, que é o quê? 3,14, não é isso? Então, raio, quem é o raio? Na questão deu o diâmetro de 6,2. Então, o raio, como eu já falei, o raio é a metade do diâmetro. Prestar atenção nisso aqui. O raio seria a metade do diâmetro. Então, no caso, será 3,1 vezes a altura. Quem é a altura? 10. Volume é igual a π vezes 3,1 vezes 10. Não, 3,1 ao quadrado, não é isso? O raio ao quadrado. 3,1 ao quadrado é o quê? 3,1 vezes 3,1, que dá o quê? Dá 9,61 vezes quem? Vezes 10, que é a altura.
volume é igual π 9,61 vezes 10 dá o quê? Aqui simplificando é só puxar a vírgula para cá e eliminar o zero, que dá 96,1. 9,61 vezes 10, 96,1. Então o volume é igual a 3,14, que é o valor do π, vezes 96,1, que dá o que? Volume é igual. Vai dar exatamente isso aqui, ó, 301,75, o que? Centímetro cúbico. Então o volume desse cilindro, através desses dados aqui, é 301,75 centímetro cúbico. Por que cúbico? Porque o volume é dado em cúbico, metros cúbicos, daí por diante. Se fosse quadrado, era a área que é dada em quadrado, ok? Então é isso, a aula de hoje é sobre corpos redondos, o que é o cilindro, como eu já mostrei aqui para vocês o cilindro, né, que é uma figura geométrica espacial de formato circular, né? Está aqui o exemplo do cilindro, formato circular, com diâmetro, a medição do diâmetro igual em todo o seu comprimento, né? Possui a base e o raio iguais. Tá aqui. Então, isso é o cilindro, ok?